Olá a todos, começando mais um podcast de Voto Mais, o podcast aqui do Grupo ND para falar dos temas da eleição municipal em Santa Catarina, e não só em Santa Catarina, né, porque hoje a gente está de olho em todas as eleições. Eu não vou mostrar a carteira de trabalho para ninguém hoje, que só tem trabalhador na mesa. A começar pela risada, vocês já sabem que Maga Estopazzoli está com a gente, veio de Criciúma. Boa noite, Maga. Bom ter você com a gente de novo mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo. Sabe que teu convite eu venho correndo, porque é bom demais estar aqui fazendo essa conversa, por toda Santa Catarina. Foi um questionamento que eu já te fiz hoje. E o PC tá aqui também, PC da NDTV, também tá acompanhando a eleição no dia a dia e tá aqui mais uma vez presente no nosso podcast. Obrigado, Piara. Prazer, Maga, te conhecer pessoalmente. A gente se vê no Igualmente, vídeo, mas é diferente, né? E o bate-papo tenho certeza que vai engrandecer muito com a Maga aqui, com a experiência, mas porque ela vem de uma região que nós já falamos que tem um ótimo relacionamento com a política. Verdade. A turma de Criciúma gosta de política de um jeito. São politiquento que só... E não é só gostar da política, é gostar da trama, né? Gostar de quem é que vai... Quantos meses você ficou respondendo a pergunta quem vai ser o vice desse, quem vai trocar Meu Deus do céu, eu tinha medo de sair. Depois acabou virando meme, né, PC? A gente começou a brincar com isso, porque não tinha os vices, ninguém tinha vice. E aí a galera começou a brincar de verdade, assim, onde eu ia. Quem vai ser o vice do fulano? E o vice do fulano? E o vice... Meu Deus do céu, quando defini os vices, aí pronto, foi todo mundo. Mas Criciúma é legal porque, assim... A cidade ali, o entorno, mas especialmente Criciúma, eles não gostam de política só no período eleitoral, né? É a campanha municipal, é a campanha estadual, nacional. Não, é o ano inteiro. Você vira a eleição, né? Agora a gente vai eleger o novo prefeito de Criciúma, não importa, né? A coisa continua fervendo, o ano que vem de novo, que daí já é pré-campanha. A certeza estadual. É que é novo. Não, é a única certeza que se tem. Vocês sabem transformar a política em like. Sim, todos os dias. Isso é impressionante. Agora deveria ser referência para os outros municípios também, né? Que a população participasse mais, tivesse esse apreço pela política, porque é só assim que a gente vai conseguir construir e mudar alguma coisa. E de tentar entender o jogo na trama, né? Assim, o que significa esse grupo político estar aqui, estar ali, essa mudança, essa filiação. É algo que geralmente tem um nicho que atende muito a isso, que busca muito esse tipo de informação, mas sempre, ao longo da minha carreira, através das minhas redes sociais, eu sempre percebi que a maior parte do meu público estava em Florianópolis por eu morar aqui, por eu acompanhar aqui no detalhe, mas que o meu segundo público, antes mesmo de eu ter presença em Criciúma, com participações em rádio e outras participações, Criciúma já era o meu segundo público, mesmo não sendo o maior eleitorado. Aliás, Criciúma vem perdendo posições em número de eleitorado em Santa Catarina. Hoje tem um eleitorado menor que quase Palhoça tá chegando, né? Eles estão ali disputando a 7º maior eleitorado de Santa Catarina, mas adora a política, é um pessoal muito ligado, né? Assuntos que a gente considera, isso aqui é muito pra bolha, é muito fechadinho na bolha. Não é tão bolha assim em se tratando de Criciúma. Porque todos os nichos, todas as áreas, todos os segmentos, seja na área da segurança, da educação, dos grupos do Zap, do bairro, sabe aqueles grupos de WhatsApp que bairro tem? Né? Que eu não entendo a lógica daquilo, porque lá dá de tudo. Enfim, lá também se fala de política. Então, e Criciúma, é engraçado, porque Criciúma tem uns grupos tradicionais de política, tem uns 3 grupos que são os grupos da cidade. Então, são tratados quase que como um veículo de comunicação. Você tá no grupo tal, são famosos, assim, né? Então, você tá em esses grupos, os 3? Eu saí, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, né? Então, se as pessoas ficam me chamando e tal, e eu não consigo responder, me dá uma agonia, acabei saindo. Mas lá a coisa acontece, todo mundo acompanha. Eu saindo dos grupos do Grêmio, né? Assim, Você tava em grupo do Grêmio? Eu criei um e saí. Eu sou do Grêmio muito chato, mas eu não chamei vocês à toa, chamei vocês por um motivo muito especial, que é o motivo de que eu mando aqui, né? Mas nesse podcast, pelo menos. Bom, você confirmou. Brincadeira. Você confirmou já na entrada. Entendeu? Eu chamei vocês porque eu pensei assim, a gente deflagramos essa semana no Grupo ND as entrevistas no Balanço Geral dos candidatos a prefeito. PC participou com o Polito das entrevistas com os candidatos de Florianópolis. Ainda falta um, porque aqui são 6 candidaturas que têm direito a essa visibilidade pela representação no Congresso Nacional. Ainda falta um candidato, mas 5 já foram. E em Criciúma também já fechou os 5, né? Eram 5. São 6 em São Criciúma. 6 também. São 6 também. Tem uma rebarba segunda-feira. E segunda-feira tem mais um então, também. Então eu queria muito ver como é que vocês avaliaram
tu em Criciúma, Maga, o PC aqui em Florianópolis, esse começo, assim, esses discursos que começam a engrenar, né? A gente vê as engrenagens meio rangendo ainda, o negócio não tá bem azeitado. Como é que foi a sabatina, como é que foram as sabatinas até agora de Criciúma? Quem já foi, quem tá faltando? Só falta o candidato do prefeito Cléio Salvaro, o candidato do PSD, só falta o Vaguinho, os outros 5 já foram. Então, a gente começou com o Progressistas, o MDB, o PL, o PT e hoje o Solidariedade. Os 5 candidatos já foram. Eu noto que ainda tá faltando eles ganharem uma certa confiança de rua. Ainda não tem a confiança da rua, porque ainda a coisa não tem os programas na TV e no rádio ainda, e isso também é um ingrediente que certamente vai trazer novas características para a campanha, porque está todo mundo se armando, preparando materiais bastante densos um do outro, enfim. Então, ali é um clima diferente de um debate, né? Os debates fica aquela coisa meio teatral, meio cenográfica e tal, e não sei o quê. Todo mundo hoje, tendo a percepção da importância da comunicação também na rede social, já vai para o debate pensando, eu tenho que falar tal coisa porque eu preciso desse corte para minha rede social. É basicamente isso que vem acontecendo, né? Pelo menos em Criciúma, tenho certeza que nos outros lugares também, porque ninguém vai desperdiçar... Tirando São Paulo, todos os lugares assim. Ninguém vai desperdiçar a oportunidade de um bom corte pro Instagram. Ou pra circular pra isso que serve no um debate hoje. É pra isso, porque eu, sinceramente, Piara, coisas que sou contra. Eu sou contra debate, tu quer saber? Por quê? Porque eu não acho que ali a gente consiga extrair muito do candidato, porque ele tá ali pro ataque. E eu gosto, por exemplo, nessas 5 entrevistas que nós fizemos no Balanço Geral em Criciúma, é o candidato falando, a nossa missão era falar das propostas dele, não de ataques, né? Então ali a gente conseguiu extrair. Ou não extrair para quem não tinha. Eu gosto de comparar muito com a questão do futebol, com a torcida do futebol. E eu vejo assim, os debates há muito tempo, especialmente desde a época da polarização PT-PSDB, e aumentou isso na polarização Bolsonaro-Lula, mas assim, ninguém troca de time porque o time tá jogando mal. Exatamente. A diferença mais gritante é que o torcedor do futebol, ele vai o time quando ele joga mal. O torcedor da política jura que aquele cruzamento tá bem feito. Exatamente. Mas que aquele passe foi bom. Você não vai ver um eleitor... Vamos pegar o exemplo de Criciúma. Vamos usar o exemplo aqui dos 2 candidatos que estão na principal disputa, que estão protagonizando essa disputa, que é o Ricardo Guide e o Wagner Espíndola. Um não vai roubar o eleitor do outro no debate. Né? Então, penso que os programas de TV têm mais essa proposição do indeciso ou do cara que tá ali no time, mas não tá muito, enfim. Mas o debate, propriamente, ele é um elemento da campanha, mas nesse momento ele não atende aquilo que a população quer. E, inclusive, começaram a crescer as críticas de cadê as propostas e tal, né? Porque é uma brigaçada, assim. Mas a conversa no Balanço Geral, porque são 10 minutos... E, meu Deus, nunca vi passar tão rápido, 10 minutos passa voando, né? Descobri que 10 minutos não era nada essa Não era semana. nada, poderia ser 20 tranquilamente, porque tinha mais assunto quando o cara tá na tua frente e tu pergunta um negócio que ele não tem mais nada pra se distrair, ele não tem o oponente, ele não tem enfim, ele tá ali focado em falar com o eleitor, a gente parece fazer um uso muito melhor disso, assim. Mas assim, a gente sabe que o Einstein já ensinou pra gente que o tempo é relativo, né? O tempo é relativo. 20 minutos com o candidato protagonista que tá disputando o governo é uma coisa. 20 minutos com aquele que é obrigatório estar lá porque tem 5 partidos 5 deputados no partido dele. Sofrido. Um negócio interminável. É subir o Everest. É interminável. Como é que foi aqui, Paulo PC? Em Florianópolis. Como é que tá sendo aqui? Em Florianópolis, eu gostei muito do que a gente teve de retorno na rua. Eu vou pra rua gravar também, não fico só aqui dentro, então a gente acaba sentindo um pouco essa temperatura. Eu não sabia a dimensão que a gente ia alcançar lá fora. E dentro da própria justiça eleitoral tem espectadores. E isso me chamou a atenção. E isso te propõe uma responsabilidade maior de realmente questionar realmente temas voltados para a cidade. De todos que nós entrevistamos agora, nós tivemos um que tentou desvirtuar, a gente tentou puxar 2 vezes, eu fui um pouquinho mais incisivo, porque a ideia é exatamente o que a Maga falou, apresentar projetos, propostas. Ele vai discutir com quem ali? Com a gente que não vai. Acaba ficando meio explícito quando o candidato foge do debate da cidade. E desnecessário. Que ele não tem conteúdo sobre a cidade. Né? Agora, eu percebi uma evolução do primeiro pro quinto. Acho que isso foi fantástico. Eu percebi que o primeiro veio um pouco tímido nas propostas.
talvez também, né, por questões ideológicas, enfim, não importa o quê. Mas eu vejo uma crescente até o de hoje. Tanto que a gente foi vendo uma evolução. Outro, né? Estão acompanhando. E isso é muito importante, porque um dos candidatos disse que nem publicou o plano de governo com medo que os outros furtassem antes do programa eleitoral gratuito. Isso é muito interessante. E eles se monitoraram durante as entrevistas do Balanço Geral. E não tenho dúvida que o Balanço Geral trouxe para mim... E eu tenho um que a mais, tá? Que eu assisti todos os candidatos do estado inteiro. Assisti os demais, que bom. Porque eu faço uma lapada, então a gente conseguiu trazer. E o mais interessante de tudo isso, que eu acho que mais me chamou a atenção, é que eu vi um candidato de extrema esquerda em determinado município e de extrema direita, de extrema mesmo, apresentando o mesmo projeto. Fantástico isso. Uma coisa que tá muito claro é assim, a questão da proposta, embora tenha gente que cobre, deixou de ser o mais importante numa disputa eleitoral. As pessoas estão elegendo perfil de quem eles querem que toque. Porque as propostas são basicamente as mesmas, né? Todo mundo quer melhorar a saúde, reduzir a fila, aumentar vaga de creche, todo mundo quer melhorar o transporte gratuito. Tirando algumas propostas de nicho, às vezes um candidato mais à esquerda que defende uma municipalização ou uma participação maior da gestão direta do município, um candidato mais liberal que vai defender um processo de concessões. Mas tirando isso, no fundo, a ideia de cidade que as pessoas têm, uma cidade que funciona, ela não é tão diferente assim para quem está em um lugar ou em outro. Mas assim, o jeito de fazer, o estilo, é muito do que está sendo discutido. E aí, por isso que as propostas, quando colocadas na mesa, se parecem tantos. E tanta dificuldade de achar diferenças nas propostas, né? Oupe, eu noto que dessa eleição, da eleição de 2024 para a eleição de 2020 em Criciúma, tem uma diferença nesse aspecto. Naquela eleição era mais assim. Nessa eleição, em Criciúma, nós temos 3 assuntos que são os únicos assuntos que as pessoas querem saber dos candidatos. E elas estão em cima, cobrando. A segurança, um problema que tem crescido de forma muito fora de controle, lá especificamente num bairro da cidade, que é no bairro Pinheirim. Tem uma questão lá que vai se tornar um problema daqui a pouco com uma difícil solução. Então, essa questão... Tem a ver com a vinda de facções? Tem isso. Do então, Rio as Grande do Sul, pessoas... especialmente, né? As pessoas estão entrando num momento... É um problema para Santa Catarina. É uma coisa que a gente não pode certeza tratar isso como um problema de Criciúma. Tem que ser olhado... Mas Criciúma não está acostumada porque com esse... é a fronteira, né? Exatamente. Divisa. Não está acostumada com esse tipo de problema de cidade maior. Então, isso está deixando todo mundo em alerta. A outra questão que Lembrando que Criciúma viveu aquele momento de cidade sitiada por um roubo a caixas eletrônicos, né? Que a cidade inteira viu, menos a Maga, que estava dormindo. Eu estava dormindo. Eu liguei para ela desesperado, Maga, e ela estava dormindo. Eles passaram na minha rua, assim, eu estava dormindo. PC, eu estava dormindo. Tá bom? Eu não brinco em serviço, eu queria ter um sono desse. Então, esse é um assunto. O outro assunto é o transporte coletivo, que sofreu muito com a pandemia, sofreu algumas restrições que não voltaram, enfim. E esse é um assunto que a cidade não é de agora, ela vem levantando há algum tempo. Então, a questão do transporte coletivo e a mobilidade urbana. Impressionante isso, porque o transporte coletivo é um tema de Florianópolis também. A segurança também, pelo que eu tenho percebido, mas muito focada na questão dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua, que aumentou muito na cidade, né? Alguns vieram de Criciúma, inclusive, mas eu ia tocar nesse assunto. Já que você puxou esse assunto, você não vai ficar por aqui hoje? Não, eu vou voltar, né? Porque ele tá reclamando que o pessoal ele já deu indireta. Entendeu? Então, tá, eu vou... Agora, é muito interessante essa questão da segurança pública. Piara, o que me chamou a atenção em relação aos moradores, às pessoas em situação de rua em Florianópolis, é que os candidatos não têm proposta clara. E aí, outra coisa, eles têm conflito de área. Se você analisar todas as entrevistas de segunda até agora, eles tratam com temas diferentes, alguns mais voltados para a segurança pública, outros mais para a saúde e outros para o campo social. Então a gente não definiu ainda parâmetro como vai conduzir essa situação. E isso deve estar se reverberando no estado inteiro. Os questionamentos vieram muitos para esse lado em todas as regiões. E isso também demonstra que Santa Catarina está com um problema social, de saúde pública e de segurança. Não importa a área que vai se definir, elas vão ter que trabalhar em conjunto. Só que também tem um outro problema.
Em relação ao transporte público municipal, que é a falta de um transporte adequado, e não é dentro da ilha. Dentro da ilha até que funciona muito bem. Quem usa o transporte público, eu uso, funciona absolutamente bem durante a semana. Durante o fim de semana tem lá suas deficiências, porque é custo-benefício, a empresa também não pode ter prejuízo. O problema... Não tem deficiências, porque não tem? Não tem. O grande problema é ilha-continente. E o problema é sair da ilha. As pessoas estão com dificuldade de deslocamento da ilha para o continente. Mas a gente vê que eles têm ideias, todas amparadas em recursos federais, em programas estabelecidos e propostos pelo governo federal atual. Isso eu acho bacana. Não, é que é aquela coisa, se eu fosse candidato a prefeito hoje, eu prometeria o BRT em Florianópolis, que já tem dinheiro liberado do quase PAC 160 milhões, né, pra isso. Agora, assim, ó, tem que aplicar. É só prometer. É fácil. O próximo A galera tá com medo de falar que vai usar recurso federal porque nós estamos em Santa Catarina, né? Mas o fato é que vai ser usado. O dinheiro tá Estão liberado. usando, Tá né? liberado. A obra foi estamos selecionada porque a atual gestão do prefeito Topázio encaminhou o projeto, foi Sim. aprovado, foi liberado, e é algo assim... E ele tá comemorando. O Topázio tá comemorando, ele tá dizendo... Ele sai dessa casca de banana dizendo que pra ele dinheiro não tem cor, e ao mesmo tempo que foi o PAC... Que também não tá errado. Exatamente. O dinheiro do PAC foi liberado, foi anunciado na mesma semana que o governador Jorginho Melo também anunciou uma obra importante viária e na 401, aqui no caminho pro norte da ilha. Então ele diz assim, tem dinheiro do Estado, tem dinheiro do governo federal, pra mim dinheiro não tem cor. É uma saída que ele tá usando, especialmente quando o candidato Lela do PT cobra que ele diga de onde que vem o dinheiro. Mas o que eu tava dizendo assim, seja Lela, seja Marquito, seja Dário, seja Topázio, seja o Pedrão, o próximo prefeito de Florianópolis vai ter uma obra relevante, forte de BRT. Então dá pra prometer isso. Mas tem umas questões que são muito básicas. Eu não me conformo que na Ilha do Silício, com toda a tecnologia que se produz aqui, a gente não tenha Pix para pagar o ônibus. E a gente tem que ter dinheiro na mão ou o cartão específico. Esse é o problema que tá alvoroçando o Criciúma. É o mesmo problema. O mesmo problema. Então, se você não tiver o cartão específico da empresa, tu não vai andar no ônibus, entendeu? Ou se tu só consegue pagar em dinheiro se tu estiver dentro do terminal. Senão é todo um transtorno. Isso é um problema muito sério. Consegue pagar com cartão de débito? Não. Não, tô dizendo, tu consegue pagar com cartão de débito o pedágio. Sim. Ou seja, não tem nenhum argumento, não, porque vai ser lento. Pô, um pedágio. Subliminar, né? É. Subliminar, né? Não, mas já se acostumaram, já tá Mas não tá é prejuízo, funcionando, é vantagem pra eles. É certeza. proatividade e agilidade até no processo de liberação de cabines. Lógico. Agora, você tocou num ponto, e eu sei que você teve uma situação que você queria usar o ônibus, não conseguiu porque não tava com dinheiro na mão, é por isso que ele tá usando. Só que nós somos reféns exatamente dessa sistemática de cartão único ou de cartão específico. Em Florianópolis, chega a ser discriminatório ao cara que não fez o cartão. Então, eu sou turista, eu tenho que pagar mais caro? Porque hoje você paga de R$ 4,98 a R$ 6,00. E a gente vê que o grande drama das empresas de ônibus, todas choram em qualquer cidade, porque é muito custo, etc. Mas assim, eles querem trazer o usuário que não é o normal, o usuário que tá todo dia. Eles querem trazer o usuário eventual. O usuário eventual vai subir no ônibus quando tiver uma facilidade para isso. Eu usei um exemplo, eu estava na Trindade, na Lauro Linhares, que é a principal via da Trindade, e eu precisava voltar pro Shopping Beira-Mar. Eu tinha ido de Uber. Eu pensei, vou pegar um Uber. Aí eu pensei assim, passou 3 ônibus enquanto eu esperava o Uber, eu só vou pegar um ônibus. Aí eu pensei, não tenho cartão, não tenho dinheiro, vou esperar o Uber. Eu vou. Então, e aí o prefeito Topázio, que é um entusiasta do modelo do Formiguinha, que é um micro-ônibus que sobe o morro, tem bastante agilidade, tá, e é um avanço na gestão dele realmente, e ele disse assim, que ele veio aqui para fazer a sabatina do Balanço Geral, e ele viu os carros dos jornalistas todos estacionados lá fora, daquele jeito improvisado que fica aqui no Morro da Cruz. E ele disse, mas os jornalistas não estão usando Formiguinha. E eu falei assim, mas dá para pagar com Pix? Ou eu tenho que ir lá no terminal central pegar o cartão de plástico? E aí ele ficou meio sem jeito. E ele disse assim, tem que fazer isso aí. Eu acho que é uma evolução natural. Só que algumas evoluções naturais tem que acelerar. E acho que isso é uma demanda. Eu lembro que Criciúma teve um debate sobre pagar tinha uma lei que obrigava a pagar que permitia pagamento, facilitava pagamento de ônibus. Que não foi cumprida. Existe essa determinação, mas ela não foi acatada, não foi cumprida. Então, o criciumense sente muito hoje, porque não tem para onde alargar as pistas da Centenário, que é a principal avenida da cidade, e o criciumense começa a sentir isso na pele. Então, se houvesse uma facilidade nas linhas de ônibus, muita gente usaria o ônibus de fato. Mas deixa eu só... Eu posso adicionar um assunto aqui? Já que a gente está falando de cor? Pode, claro. Falando de cor, de dinheiro e coisa nada, eu quero falar de cor de partido. Que eu percebi...
Eu até brinquei com isso no Instagram mais cedo, vou escrever sobre o assunto, mas uma sangria desatada dos partidos em fazer o seu processo de verde-amarelização. Um rebranding. Todo mundo é verde e amarelo. Cadê o vermelho do MDB? Cadê o vermelho do PT? O PT está laranja, o Piara. Eu vi vários candidatos do PT com cor laranja. Desbotou, mano. Cadê o azul? Pô, mas logo laranja do Novo? O laranja do Novo. O laranja, a cor que o... né, Aqui em Florianópolis ninguém assume laranja, não. Aqui deu um probleminha com laranja. Então não funciona muito bem, né? Agora paramos para a risada de Max Topazoli, clássica. Não, é que... Eu tava olhando a eleição de Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, o prefeito Jair Franzen, ele vai à reeleição e tá lá o MDB azul e amarelo. Eu falei, o 15 azul e amarelo, eu falei... Que isso? Cadê o MDB? Ele já tinha me alertado, o que tem de MDB verde por aí, Isso. MDB... Em Criciúma tem MDB então, verde. Assim, com o símbolo do MDB, a chama apagou? Pois é. A chama tá... Ou então um novo tipo de combustível que exala uma chama azul. Não sei. Tem Verde. alguma coisa esquisita. É um LED, né? Acho que é o LED. É o LED, porque é surreal, assim, o quanto os partidos estão pela verde amarelização. Eu tava ouvindo hoje eu tava ouvindo, o dia que a gente gravou esse podcast, tava ouvindo a Ana Paula Lima, candidata lá em Blumenau, e a conversa dela, a narrativa dela, a proposta dela é: vamos sair da polarização. Vamos olhar as propostas de cada candidato, não apenas de que partido cada um é. Porque o PT tem essa dificuldade em Santa Catarina e uma cidade como Blumenau, onde o bolsonarismo é muito forte. A Ana Paula Lima é a que tem uma trajetória mais longa entre os postulantes lá, como deputada estadual 4 vezes e deputada federal atualmente, já concorreu a prefeita de Blumenau uma vez. Egídio Ferrari, do PL, vive seu primeiro mandato, foi eleito deputado estadual e está indo para sua segunda eleição. E o Tramontim nunca ocupou cargos eletivos, vem com uma trajetória do Ministério Público, já disputou 2 eleições. Então, tipo, ela tenta puxar para o currículo dela e tentar sair. Vamos sair dessa conversa da polarização que está afastando pessoas que se gostam, brigas de vizinhos, brigas de famílias. Era um discurso que eu nunca tinha visto no PT. E talvez seja o único discurso possível para o PT em Santa Catarina. Mesmo assim, muito difícil de emplacar. E aí vem a onda da cor, né? A questão de mudar a cor. Exatamente. Para tentar sair desse lugar que para o PT é muito desconfortável. Então, por isso que é importante que eles façam esse movimento de vamos sair da polarização para tentar emplacar as suas propostas, enfim, o seu jeito de fazer. E para a direita, vamos usar assim, porque tem alguns partidos na direita, embora o bolsonarismo esteja no PL, para os partidos de direita é importante manter a polarização, né? Para eles, eles não querem que acabe a polarização, porque a direita se reoxigenou, ressuscitou com muita força a partir da polarização. A gente viveu uma época em que partidos de direita clássicos como o PFL mudaram o nome para democratas, botaram uma arvorezinha de símbolo. Nem sou tão direita assim. Depois veio o troco, né? Porque quando a direita ergueu, ninguém mais aceitava eles como direita. Mas é pra ver como são movimentos pendulares, né? E aí... Tem a história de que o Valdemar da Costa Neto, quando o momento da esquerda, muda o nome do PL para PR e depois volta a ser PL. Esse problema, ele pode ser evidenciado usando o exemplo do PSDB. Que o PSDB se encaixa onde hoje? Né? Na prática mesmo. E progressistas. Entendeu? Então, essa dificuldade... Progressistas têm um problema em Santa Catarina. Mas o progressista em nível nacional tá bem vivo, é a segunda maior bancada, é a terceira maior bancada, meio que pilota o Centrão. É um partido que tem ali uma centro-direita consistente, tem lá a sua Tereza Cristina, tem nomes para compor. Tem gente que diz que se a Tereza Cristina fosse visto do Bolsonaro, o Bolsonaro teria vencido aquela disputa da reeleição. Pela diferença que foi, eu não duvido, porque era um sinal, um vice que mandava um sinal diferente do que mandava Qual era o general mesmo? O do segundo mandato? Era o... Ai. Escapou. Mas aí, isso já diz muita coisa. Mas aí então, o Progressistas Nacional vive. O problema é um momento que o Progressistas tem que reoxigenar aqui em Santa Catarina. E aí tem a questão da liderança permanente do Zamin. Como é que fica isso aí? Mas o PSDB, eu não vejo futuro no PSDB, nem nacional, nem em Santa Catarina. Um partido que se escorou no antipetismo como via possível
E quando perdeu esse eleitor, não tinha onde se escorar. Porque pro eleitor de direita, o PSDB é de esquerda. E pro eleitor de esquerda, o PSDB é de direita. O PSDB ficou no mato sem cachorro. Perdido. Foi o Braga Neto? Braga Neto. Braga Neto. General Braga Neto. Foi o Braga Neto. Era o Hamilton Mourão no primeiro. Eu tava confundindo. Foi o Braga Neto, era o vice dele. Mas a Tereza Cristina, e eu concordo contigo, Piara, nesse ponto, se tivesse sido ela, de fato, porque foi uma diferença em proporção, né? Ali, encostadinho. Eu lembro da apuração que a gente estava acompanhando, a gente ficou acompanhando o dia inteiro, enfim, mas na apuração que não se tinha uma certeza larga, né, de Porque o Bolsonaro tinha dificuldades com o eleitorado feminino, por exemplo, apontava Exato. as pesquisas. A Tereza Cristina ajudaria a amenizar isso. Então, Com certeza. Tem coisa. E o PP estava ali. Quando deu a eleição europeia francesa, que houve aquela vitória da esquerda em composição com o centro em alguns momentos, isolando a direita e a extrema-direita, o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, fez esse recado. Se a gente jogar só com a extrema, a gente vai perder porque eles vão se organizar. Então tem que compor, tem que saber puxar setores do centro, aquele tipo de coisa. E então o PP consegue fazer isso em nível nacional, mas em nível estadual é um partido que está pronto para ser reocupado. Não sei se alguém vai fazer isso. Eu vejo o PP, né, no cenário de Santa Catarina ocupando um espaço que o MDB ocupava muito bem. Né, que era de realmente se aproximar de quem estava lá, ocupar os espaços latentes para também compor e construir uma caminhada para as lideranças políticas deles. Eu vejo essa composição, esse método deles de aplicabilidade, talvez é uma estratégia de se manter vivo também dentro do cenário. A gente tem que ver como é que tanto o PP quanto o MDB fazem uma eleição de resistência, né? Porque o PL vai crescer muito, lançou 192 candidatos a prefeito, o MDB está com 185 a 178. E primeira vez desde os anos 90 que o MDB não é o partido que lança mais candidatos a prefeito. Mas agora ou seja, a pole position tem outro largando. E nas 10 maiores cidades de Santa Catarina, as 10 maiores cidades de Santa Catarina vão ficar na mão do PL e do PSD. Com uma exceção ou outra do Novo, né? O Novo tem uma candidatura muito forte em Joinville. Em Joinville. Então, mas vai estar ali. O MDB não vai levar a maioria. E a Carmen Zanotto disputa pela cidadania. Que é o Cida L. Eu perguntei pro Bruno Melo e pro Felipe Melo, os filhos do governador, quando fizeram a coletiva anunciando os números do PL, eu perguntei assim, Carmen Zanotto vai ser tratada como uma candidata do PL? Vai. Eu falei, já é PL na Austrália? Já é. Já é PL na Austrália. Assim como eu fiz um mapa, né, dessas candidaturas, e aí a Carmen Zanotto é Cida L, né, que é a cidadania com PL, e o Topázio Neto é o PLD. Hoje, se a gente conversar com lideranças estaduais do PSD, nota-se que o entusiasmo que havia com Topázio em outros momentos, ele não existe mais. Não existe mais. Nitidamente, ele não existe mais. Não é a candidatura do João Rodrigues de Chapecó, do Orvínio São José, a do próprio Vaguinho em Criciúma, são candidaturas muito mais PCdistas do que nesse momento, pela força, como o Jorginho Melo entrou no palanque, e a articulação estadual foi um pouco escanteada. E a ausência do Topázio naquela lógica de que o João Rodrigues foi a todas as convenções, todos os lançamentos de candidatura, e o Topázio não foi nem em Criciúma, nem em Chapecó. Isso é um recado meio ouvido. Eu penso que o PSD sentiu a entrada do PL na chapa, na organização, na articulação. Acho que o PSD, eu digo estadual, né? A cúpula estadual sentiu essa entrada e eles acusaram esse golpe de uma maneira muito, muito evidente. Teve uma cutucada assim. na convenção aqui em Florianópolis, né? Uma saída antecipada, né? Não foi... Pior que foi... que, na verdade, a Michele Bolsonaro fez um gol ali para quem quer afastar PSD e PL, porque a tropa do PSD, liderada pelo João Rodrigues, ia participar de 3 convenções naquele dia. Florianópolis, Joinville e Blumenau. Então o João Rodrigues fez o discurso antes de todos, porque eles iam sair dali para Joinville, e a convenção do Topázio, por causa da história do PL, da Michele Bolsonaro, do Jorginho, atrasou 1 hora. Então,
Tava no script que eles saíssem. Só que aí a Michelle Bolsonaro, que passou a noite ouvindo o Jorginho Melo, quanto o João Rodrigues está incomodando, ela muito esperta que é, e ela é muito esperta, ela na hora da foto final, ela pegou o microfone e disse... Gente, cadê o João Rodrigues? Ele tá aí ainda pra tirar uma foto com a gente? Não quer aparecer ele na já foto? Foi aquilo, eu ri tanto na Foi hora. rastilho de pólvora. Eu achei assim ali. de uma sagacidade e assim, e mostrando que o veneno do governador Jorginho Melo pegou. E que a Michelle Bolsonaro, ela tem um elemento que não se aprende em lugar nenhum e tu não compra, que é carisma. Tem muito carisma. Ela tem muito carisma. Vou voltar, já que ainda estamos falando da Michelle Bolsonaro. Eu estive no CEPAC durante os 2 dias. Michelle Bolsonaro se preparou. Ela foi preparada. Ela vai incomodar. Ela vai. Vai. E ela, assim, o discurso dela é de alguém que já era candidato a majoritária. Muito bem elaborado, muito bem construído. E ela conhecia todos os temas que ela abordou, sabia definitivamente de cada recurso aplicado em cada área. E aí ela terminou dizendo... Tem primeira dama que nasceu pra trabalhar e outras pra viajar. E terminou assim. Já fez a provocação pra primeira dama. Deixando Janja, claro que não tem ninguém interessado em acabar com a polarização. Exatamente. Não, se tem 2 partidos que não querem acabar com a polarização e podem perpetuá-la pra sempre, é o PL e o PT, porque vivem dela, vivem dessa polarização. Os outros é que deviam estar preocupados com isso. Agora, me impressiona aquela questão de quantas alas tem a família Bolsonaro, né? A família Bolsonaro, se fosse um partido, tem a ala Carlos... Tem o Centrão. Tem um Centrão que é o Flávio. Que é o Flávio. Flávio Bolsonaro é o Centrão. Existe ainda? O Flávio Bolsonaro é Ou o que mais Centrão. existe, é o senador da República, tá lá botando... É o que liga assim, eu vou acalmar a turma, pode deixar. Tem o ideólogo, que é o Eduardo Bolsonaro. Que no caso é a ala Júlia Zanata. Sim, tem a ala carismática evangélica, que é a Michelle Bolsonaro. E tem a ala radical, que é o Carlos Bolsonaro, que é mais Bolsonaro que é o próprio Jair Bolsonaro. Tem Bolsonaro pra todo mundo. Agora assim, acoplar todo mundo. Eu quero assim, difícil botar todos eles na mesma mesa ao mesmo tempo. Aí eu quero ver. Você queria ser mosquitinho? Não vai acontecer. Não vão estar os 5 na mesma mesa ao mesmo tempo? Não vai acontecer. Mas assim, acontecendo, a gente sempre quer ser um mosquitinho, né? Desde que não seja o da dengue. Mas, gente... Tá na hora de fechar aqui a nossa conversa. Eu nem acredito que passou tão rápido, Pera. A gente... Aqui é mais rápido que os 10 minutos. Do balanço geral. Do balanço geral. E definitivamente aqui é o tempo relativo para menos, né? Parecendo que durou. A gente teve 32 minutos de conversa, a gente teve que fazer um pouquinho mais devagar, mais rápido. Para quem quiser esse podcast maior, né, com mais tempo de duração, escreve aqui embaixo aquelas. Sim. Escreve Lembrando aqui, pede que aqui. você pode ouvir esse podcast no ND Play, tá lá no ND+, também tem do Spotify, no YouTube, e é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Maga, segunda participação, PC, terceira participação. Tô até mais e solto. a gente vai mexendo assim, para falar de política, para quem gosta de política, para quem não gosta também, nos dá uma chance que a gente mostra que é divertido. Marcos Topazoli sabe interpretar os balõezinhos escondidos da política catarinense, quem acompanha a rede social dela sabe. E obrigado pela participação, PC. Obrigado, Maga. Conte sempre comigo, viu? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Isso aí, daqui 2 semanas a gente volta. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.